Olá, meus queridos irmãos, amigos, você que nos acompanha nas redes sociais. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler o verso de número 5 e o verso de número 6. 5 e 6 da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês, por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Amém? Nós vamos hoje, então, dar continuidade à nossa série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Colossenses, falando exatamente sobre o Evangelho ser o mesmo até o dia de hoje. Para isso, meus irmãos, nós temos que entender que nós vivemos em um contexto hoje em que houve uma expansão muito grande do Evangelho. O que esse fato traz de tão importante, então, para nós? Um dos pontos é que, junto com esse crescimento, aumentou também o número de igrejas que pregam um evangelho que não é um verdadeiro evangelho, é um evangelho subjetivo sobre Cristo Jesus. É um evangelho superficial. E no texto, Paulo faz um elogio à fé dos colossenses. Quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, Paulo faz esse elogio à fé dos colossenses, que era uma fé firmada no evangelho que procede da verdade. Versos 4 a 6 diz assim: Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. E com base nessa afirmação do apóstolo Paulo, nós podemos entender que o evangelho pregado aos colossenses era o mesmo que Paulo pregara onde passava, e o mesmo evangelho pregado em todos os lugares conhecidos da época. Diante dessa proposição convicta acerca do evangelho propagado entre os colossos, lá na cidade de Colossos, o questionamento que nos vem à mente é: que tipo de evangelho nos tem sido apresentado e qual evangelho temos levado para frente? Para entendermos e respondermos esta pergunta, nós precisamos examinar algumas verdades apresentadas pelo apóstolo no texto. O evangelho que chegou até nós, que chegou até vocês, em primeiro lugar, ele é autêntico. Ele é o evangelho de Jesus Cristo. Versos 5 e 6, Paulo deixa isso bem claro para nós, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Segundo Ralph P. Martin, ele apresenta o que caracterizava a autenticidade do evangelho exposto por Paulo aos Colossenses. Era a sua universalidade descrita nessa expressão do texto, por todo o mundo, contrapondo a mensagem pregada pelos gnósticos, que era extremamente limitada e estática. Uma informação interessante ressaltada no texto, então, meus irmãos, é que deixa transparecer que não foi Paulo quem levou o evangelho aos colossenses. Se você vê capítulo 1, versículo 4. Vamos lá, capítulo 1, versículo 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Paulo diz que ele ouviu falar de alguém. Alguém trouxe a informação para ele. Ou no capítulo 2, versículo 1, que ele diz: Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês.
pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então, Paulo não era conhecido daquela igreja. Paulo não tinha contato físico com aquela igreja. Ele ouviu o evangelho, eles ouviram o evangelho através de alguém que ouviu de outra pessoa. Então, Paulo ficou feliz com isso. Entretanto, parece ser bem provável que o evangelho tenha chegado por meio de Epáfras. É uma das suposições dos teólogos é que Epáfras, Filemon, Arquipo e Áfia possam ter levado este evangelho lá. Um desses nomes, ou todos eles, não sei. Lá em Filemon, no versículo 2, nós encontramos isso. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, Filemon. Lá no versículo 2, nós vamos encontrar essa referência. Filemon, versículo 2 diz: A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, provavelmente um desses irmãos tenha levado ali o evangelho à cidade de Colossos. E esses que se apresentavam como parte dos primeiros convertidos também naquela região. Isso era importante de saber. Esses foram os primeiros convertidos na região de Colossos. Sua conversão pode ter ocorrido pelo ministério de Paulo. Esses que eu acabei de falar, eles podem ter se convertido através do ministério de Paulo, enquanto em Éfeso ou adjacências, quando Paulo estava pregando ali nas suas viagens missionárias em cidades próximas a Colossos, ok? Ou pelos seus discípulos que possam ter ido até Colossos, que é o caso de Timóteo, Lucas, Silas, Barnabé, e João Marcos, outros que possam também ter seguido para esta cidade, dando continuidade ao trabalho de Paulo, então. Ok? Um dado extremamente importante para averiguar, então, em relação a isso, a veracidade do evangelho pregado hoje, é a sua constância na mensagem e a perduração histórica. Quando nós falamos do evangelho autêntico, ele precisa ser constante. Ele precisa ser uma mensagem que dure, uma mensagem duradoura. A maioria das igrejas que abrem as portas hoje fecham logo em seguida, porque não tem fundamentação bíblica. O evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo, aquele que veio lá dos primórdios com a igreja primitiva. Por isso, meus irmãos, o evangelho que foi apresentado aos colossenses lhes fora dado na verdade, isto é, isento de erro ou envolvimento com o judaísmo, gnosticismo ou qualquer outra vertente teológica filosófica existente naquela época. Sendo assim, o evangelho é confiável, franco, honesto, sério, sincero, transparente, verdadeiro, não precisando de suplementação de novas doutrinas. Diferente do ocorrido com o evangelho gnóstico, que misturava o judaísmo e outras práticas às suas crenças. Semelhantemente ao que acontece com muitas mensagens pregadas na atualidade, onde o evangelho apresentado é mera peça decorativa, mas desprovido de Cristo e significação e profundidade teológica, bíblica. Como é o caso aqui do que Paulo fala, né, aos Gálatas no capítulo 1, versículo 7, que na realidade não é o evangelho. Esse evangelho raso, fraco, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Segundo propõe Russell Champlin, ele diz: o evangelho é suficiente em si mesmo. Portanto, meus irmãos, o evangelho que chegou até nós, que chegou até vocês, é o mesmo evangelho que frutifica e cresce em todo o mundo. Esse é o nosso segundo ponto encontrado no texto. É o mesmo evangelho que frutifica e cresce em todo o mundo. Verso de número 6 deixa isso bem claro. Este evangelho, ele chegou por todo o mundo e vai frutificando e crescendo. L.B. Redford,
ressalta que o evangelho já havia se espalhado por grande parte das províncias do Império Romano, tais como Palestina, Síria, Cilícia, Galácia, Frígia, Ásia, Ponto, Bitínia, Macedônia, Acaia, Itália e, muito provavelmente, no Egito e na África. Isso tudo se deu antes mesmo de Paulo escrever essas cartas aos Colossenses. Para os cristãos daquela época, isso já era evidência do senhorio universal de Cristo sobre o mundo. E bem provável que esta informação tenha sido difundida entre as igrejas da época. Ou seja, os cristãos daquele tempo, eles acreditavam que o evangelho de Cristo era tão essencial e era tão sobrenatural e era tão universal, porque ele já tinha chegado em todos os cantos da terra conhecida. O senhorio de Cristo sobre o evangelho, sobre a sua igreja, já tinha sido mostrado através deste evangelho pregado a todos os cantos da terra. O crescimento mencionado no texto certamente se refere ao progresso da mensagem paulina por toda a parte. Segundo Champlin, o fruto é a prova objetiva de que o evangelho é verdadeiro, como apresentado por Jesus em sua declaração de Mateus capítulo 7, versículo 20. E eu vou ler na versão revista e atualizada, que diz: Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ao descrever no texto esta expressão, por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, Paulo poderia estar pensando na metáfora de desenvolvimento de uma planta, chegando ao estágio de produção de frutos. Ao declarar isso, meus irmãos, o apóstolo mostra para os cristãos daquela igreja que o evangelho, como uma planta, não é estagnado, parado. Antes, ele cresce e frutifica. Ele enxerga essas questões como provas da verdade e do poder da mensagem do Evangelho, como descritos na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, quando ele diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diante disso, Paulo tinha plena certeza que o evangelho pregado pelos gnósticos, que diminuía Cristo, não teria poder de crescimento, como se dá com o evangelho legítimo. Lightfoot diz que o evangelho não é como aquelas plantas que se exaurem quando produzem frutos e então se ressecam. O crescimento externo acompanha a energia produtiva. O verdadeiro evangelho, meus irmãos, ele é produzido, ele é produtivo, ele é propagável. Quem o recebe não o guarda para si mesmo, mas é tomado por um imenso desejo de levar a outros a alegria que agora ele experimenta em Cristo Jesus. Atos capítulo 4, verso 20 diz: Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Jesus mesmo fez a seguinte colocação: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15, verso 8. Continuando então, meus irmãos, o evangelho que chegou até nós, que chegou até vocês, não mudou. Ele é o mesmo desde quando ouviram e entenderam. Verso de número 6. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. É provável que este versículo, além da universalidade da propagação do evangelho, também se saliente a sua uniformidade. Essa declaração apresentada por Russell Champlin traz uma certa polêmica sobre o discurso paulino nesta carta. Paulo lhes dizia que o evangelho pregado no mundo inteiro era o mesmo pregado por Epáfras e totalmente diferente do que era apresentado pelos gnósticos. O evangelho recebido pelos colossenses não veio diretamente de Paulo, como já vimos anteriormente. Todavia, quem o apresentou aos cristãos daquela cidade não modificou em nada o que receberam.
sendo a mensagem a mesma que eles ouviram e entenderam, a mesma pregada em todo o mundo pelo apóstolo Paulo, por Pedro e pelos demais apóstolos. Desde o dia em que o ouviram e entenderam. Quando nós olhamos para esta frase, provavelmente a palavra graça aqui esteja intimamente ligada aos dois verbos ouviram e entenderam. Esta graça de Deus transmitida a eles, feita de forma direta, sem rodeios, da forma como ela realmente é. O evangelho foi pregado direto, de forma clara, limpa, sem ficar fazendo floreios para que então as pessoas pudessem acreditar no evangelho. Era aquele evangelho que falava do céu, do inferno, da salvação, do pecado, do arrependimento, da confissão. E não esse evangelho de hoje que nós ouvimos que fala da prosperidade, da bênção, da libertação, porque o evangelho de Cristo, ele é completo. Ele não é um evangelho estilhaçado, um evangelho em retalhos, mas é um evangelho completo. Por isso, esta graça de Deus transmitida a eles foi feita de forma direta, sem rodeios, como nós já vimos. A verdadeira mensagem do evangelho é transmitida pela pregação e pelo testemunho de homens fiéis, como o que Paulo relata na carta a Timóteo. E eu creio que é exatamente o que aconteceu com esta igreja lá em Colossos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 diz: "E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros." O evangelho chegou à cidade de Colossos por causa deste testemunho que Paulo fala com Timóteo. As coisas que ele aprendeu, ele passou a Timóteo e disse a Timóteo: ensine a outros. Vindo após este processo, então, meus irmãos, o seguinte passo deixado por Jesus lá em Mateus capítulo 28, verso 20: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Quando nós pegamos aquilo que nós aprendemos, nós ensinamos a outras pessoas, a homens fiéis, a pessoas idôneas, pessoas que realmente tenham interesse no Evangelho de Cristo e queiram aprender, estas pessoas ensinarão isso a outra geração. E esta outra geração, segundo o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 28, 20, eles serão ensinados a obedecer a tudo aquilo que Jesus ordenou. Este é o verdadeiro evangelho. E este evangelho não muda. Brown diz: a proclamação inicial do evangelho foi seguida pela aceitação. E desde então, a vida e o caráter dos cristãos da igreja foram se desenvolvendo interna e externamente em um processo constante. Concluindo então, meus irmãos, dentro da igreja em Colossos, haviam pessoas que tentavam de todas as maneiras desviar a fé daqueles irmãos. Para isso, eles dispunham de uma mensagem atraente, porém distorcida do evangelho, totalmente diferente do evangelho que eles haviam recebido, que a igreja de Colossos havia recebido dos discípulos de Jesus. Isso tem acontecido nos dias de hoje da mesma forma. Então, o que a palavra de Deus nos ensina em relação a isso? Diante disso, meus irmãos, o alerta que fica para nós hoje é a necessidade de termos nossa fé fundamentada nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, de forma real e verdadeira. É aqui que nós precisamos embasar a nossa vida, nas Escrituras Sagradas, das quais o próprio Senhor Jesus afirma, pois são elas que testemunham a meu respeito. João capítulo 5, verso 39. Ou seja, são elas, as Escrituras, que apresentam o verdadeiro evangelho da salvação em Cristo Jesus.
e estarmos atentos a qualquer outro evangelho que venha nos apresentar, levando em consideração a orientação paulina. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, e eu quero ler na versão da Bíblia Linguagem Contemporânea, a mensagem, ela diz o seguinte: quero deixar bem claro, se alguém de nós, até mesmo um anjo do céu, pregar uma mensagem diferente da verdadeira e original, seja amaldiçoado. Vou repetir: se alguém, não importa a reputação ou as credenciais que possua, pregar uma mensagem diferente da que vocês receberam no início, seja amaldiçoado. Esta é a recomendação do apóstolo Paulo para nós e para a igreja de Gálatas naquela época, como também para a igreja de Colossos. O evangelho não mudou. Ele ainda é o mesmo. E nós precisamos confiar nele da forma como ele nos é transmitido. Da forma bíblica, da forma que está aqui neste livro. Por isso, meus irmãos, tenhamos cuidado. Estejamos atentos a todo tipo de mensagem que nós assistimos, ouvimos ou presenciamos, para que possamos estar ouvindo claramente a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e complete a sua palavra em nosso coração.